Deus abençoe. É recíproco todo esse carinho. Meu desejo é que os céus abençoe e prospere mais e mais o ministério do Senhor. Bispo Silene, Deus abençoe. Eu tenho um carinho, uma estima, um respeito, uma admiração muito grande. E que os céus em Cristo conservem vocês em graça, em unção e poder. Pastor Mateus, Deus abençoe. Grande amigo, toda a sua esposa missionária, Jennifer missionária, Nicole, Deus abençoe. É a idade, irmãos, é a idade. Missionária Nicole, Deus abençoe. Toda essa casa linda, que os céus possam abençoar a cada um de vocês. Amém ou não amém? Amém. Ao varão que foi me buscar ali, como que é o nome do varão? Giovanni. Deus abençoe, viu, filho? Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Eu tenho um texto que queimou meu coração na tarde de hoje, a tratar com alguém aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. A partir do verso de número 1. Atos 28, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. E eles, tendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usou conosco de não pouca gentileza, porque acendendo um fogo, recebeu a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo juntado um maço de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na sua mão. Os bárbaros, vendo-lhe a víbora venenosa pendurada na mão, diziam uns aos outros: sem dúvida, este homem é um assassino, porque apesar de ter escapado do mar, a vingança não deixa viver. Tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Mas eles aguardavam que inchasse, ou que repentinamente caísse morto. Mas depois de esperar por muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudando de opinião, dizia que ele era um Deus. Dizia que ele era um Deus. Muito obrigado, podeis tomar o assento. Desocupem as mãos e dê uma linda salva de palma bem forte. Amém ou não amém? Eu prometo ser bem objetivo, não vou cansá-los, tá bom? Vou ser bem sucinto em minhas palavras. Por isso eu peço que nesses primeiros 15 minutos você dobre total a sua atenção para que você possa entender esse contexto que eu preciso explicar para chegar onde eu quero. Preciso montar um alicerce para chegar na aplicação desse texto. Olhe para alguém que está do teu lado, diga assim para ele: a primeira vez que eu estou falando, hein? Olha para ele, para alguém que está do teu lado, diga assim para ele: não fala comigo agora. Fala assim: só fala quando o pastor pedir. Agora você vai olhar dentro do olho dele e vai falar assim: se eu perder minha bênção, fala, minhas dívidas vai tudo para você. Amém? Ninguém quer a dívida de ninguém, né? Graças a Deus. Olhe para cá. Queridos, é fato saber que o texto que nós acabamos de ler é um texto de mera coincidência dos irmãos. Trata-se de um dos últimos períodos de Paulo na terra, em que ele está preso, cativo, em rumo a uma terra por nome de Itália. E nesse trajeto acontece um algo. Mas para mim chegar aqui eu preciso retroceder alguns pontos. Todo mundo sabe que Paulo, antes de ser conhecido como o apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Pastor, Deus que mudou o nome dele? Não. Não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, como muita gente imagina ou pensa. Não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, como ele mudou o nome de Abrão para Abraão, como ele mudou o nome de Saraí para Sara, de Jacó para Israel. Não. A forma de Saulo de Tarso é a forma em que os gregos falavam, e a forma Paulo é a forma em que os romanos falam. Então isso é só uma troca de transliteratura. Por isso que ficou mais fácil na tradução ser chamado de Paulo. Então por isso que todo mundo conhece como Paulo, porque foi uma forma de transliteratura em que ele viajou, saindo de uma terra para indo para outra.
Porém, por mais que a mudança não seja de fato, pastor Diego, de Deus, nós vemos que existe sim uma alteração de caráter e de vida, mesmo sendo um nome não mudado por Deus. Vocês vão entender. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, todo mundo sabe, que é uma das primeiras aparições de Saulo. A saber que no capítulo de número 6 de Atos, Saulo também está presente, e eu já vou chegar aqui. Mas Saulo de Tarso, todo mundo sabe que era um homem que todos temiam e tinham medo dele. Apóstolo, todo mundo tinha medo deste homem por conta da sua ruindade, por conta da sua pouca misericórdia contra os seus inimigos. Pastor Mateus, o que mexe comigo é que Saulo matava não porque não tinha motivo. Saulo matava o povo para defender os seus ideais. Saulo, ele era um ateu, para vocês entenderem. Eu vou começar bem devagarzinho, já eu dou uns gritos aqui. Mas Saulo, ele era, bispa, um ateu, não esses ateus Nutella, modinha de hoje em dia, que você pergunta para ele: por que tu não acredita, pastor Felipe? Ele vai olhar porque se Jesus existisse, se Deus existisse, não haveria fome na África. Não. Saulo de Tarso tinha argumento para defender a tese do que porque ele não acreditava. Para quem não sabe, Saulo de Tarso, ele era poliglota, falava mais de 4 línguas. Saulo de Tarso, ele tinha dentro dele a civilização romana, a tradição judaica e a civilização grega. Aonde Saulo pisava, ele tinha autonomia. Saulo entrasse na Roma, ele entrava e saía a hora que quiser. Saulo, se ele quisesse entrar em Israel, ele entrava e saía a hora que ele quiser, porque além de ser romano, grego, ele tinha civilização judaica e além disso ele era fariseu. Saulo conhecia a Torá do começo ao fim. Saulo de Tarso não era qualquer um. E o fato de Saulo ser tão poderoso, vamos dizer assim, fazia com que ele tinha carta branca e livre acesso com os imperadores da época. Saulo não precisava pedir para matar ninguém. Saulo não precisava pedir para fazer o que ele fazia. Todo mundo sabe que, feito isso, então, todos temiam e tinham medo de Saulo. Norman Russell diz que Saulo tinha um metro, porque quando eu falo que alguém olha, eu falo que todos tinham medo. Certamente que alguém me ouve deve estar criando uma ilusão, pastor Mateus, de um Saulo de 2 metros de altura, de um Saulo forte, de um Saulo imponente. Porém, Norman Russell Champlin fala que Saulo tinha 1,70 m de altura, manco, caolho e calvo. Saulo era totalmente oposto do que a gente deve pensar por conta do medo, mas a sua ruindade, ele não tinha piedade para matar e nem tampouco para julgar o que ele queria por conta dos seus ideais. E todo mundo sabe que capítulo de número 6, isso não sei se todos sabem, mas quem é amante da Bíblia vai saber. Capítulo de número 6 do livro de Atos acontece uma das primeiras mortes dos mártires da igreja. Um dos primeiros diáconos que é levantado por Deus dentro da igreja primitiva, por nome de Estevão, é morto apedrejado. E quem mandou? Saulo de Tarso. Saulo estava presente quando viu as pedradas tacadas em Estevão. Porém, a mesma presença em que Saulo estava, pastor Diego, para a gente começar da glória, vendo as pedradas catando em Estevão, apóstolo, que mexe comigo é que se ele estava vendo sendo apedrejado, ele também ouviu Estevão olhar e dizer: eis que vejo os céus abertos e o Senhor assentado. Eu imagino, bispa, que enquanto Saulo está vendo isso, ouvindo Estevão clamar isso, Deus está olhando e dizendo: Saulo, fica tranquilo, porque tu está mandando ele apedrejar, mas daqui para frente quem vai sofrer por amor ao meu nome é você, meu amigo. Saulo, então, agora em Atos capítulo de número 9, para mim começar a pregar, todo mundo sabe que ele escuta e fica sabendo que tem uma reunião de judeus em Damasco. Saulo se reúne, monta em seu cavalo e vai em direção a um intuito: estragar o culto deles, a um intuito: terminar e exterminar quem estivesse lá. Saulo está com um intuito, e qual, pastor? Terminar e acabar com o culto. Ele está com um intuito: vamos acabar, eu não estou nem aí. Porém, todo mundo sabe que na teofania uma luz para na frente de Saulo. Quando a luz para na frente de Saulo, uma voz sai de dentro da luz e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isso mexe comigo, pastor Mateus. Se eles não der glória, nós dois dá a benção, fica pra gente. O que mexe comigo é que a luz não fala: Saulo, porque tu persegues o que me adora. Alguém está comigo aqui? A luz não expõe dizendo: Saulo, porque tu persegues aqueles que clamam o meu nome. Não, a luz está dizendo: Saulo, porque tu me
persegues. Era o mesmo que Deus estava olhando para Saulo e dizendo: Saulo, você não está entendendo, a minha igreja não está sozinha na terra. Eu estou indo bem devagarzinho, já eu começo a dar uns gritos aqui, mas vem comigo, subindo de nível aos poucos, vem comigo. Saulo, a minha igreja não está sozinha na terra, Saulo. Está mexendo com ela, tem que mexer comigo primeiro. Está querendo matar ela, primeiro me mata, Saulo. Está querendo pegar, primeiro me pega, Saulo. Apóstolo, vai começar a doer aqui agora, mas eu posso falar? Pastor Mateus, o texto vai dizer que a luz é tão forte, mas tão forte que faz com que Saulo cai prostrado. E essa queda de Saulo faz com que ele bate de frente com a luz. Irmão, isso daqui vai doer, mas eu vou precisar falar. E a forma da luz ser tão forte, minha bispa, mas tão forte, deixa Saulo cego. Diga comigo, Saulo. Não, tá fraco, fala, Saulo fica cego. A questão aqui é, não sei se eu falo, posso falar? Posso mesmo? A questão aqui é, não vem para mim falar que uma vez que eu tenho um encontro com Jesus, eu tenho alguns costumes do passado. Como assim, pastor? Todos que tiveram um encontro verdadeiro com a luz, sempre a luz deixou marcas neles. Eu falei que não tem glória aqui, eu vou de novo. Bispa, quem tem um real encontro com a luz, querendo ou não, sai marcado. Meu apóstolo, quem realmente tem um encontro com a luz, querendo ou não, sai marcado. Porque lembra de Jacó? Jacó, nós vamos ter um encontro. A luta é tão grande, mas para tu sair daqui, eu vou ferir a sua coxa. Nem que tu saia mancando, mas tu vai sair dizendo: eu encontrei com ele no val. Nem que tu saia cego daqui, Saulo, mas tu vai batendo no peito dizendo: eu encontrei com ele. Olha pra cá. Desculpa, mas eu não aceito, pastor Diego. Alguém que olha assim: não, eu encontrei com a luz, mas ainda sinto vontade de fumar. Eu falei que não tem glória. Eu encontrei com a luz, mas eu ainda sinto uma vontade de uma cervejinha. Quando eu escuto o barulhinho da latinha abrindo, me dá água na boca. Irmão, desculpa, tu não teve encontro. Tu teve encontro com qualquer outra coisa, menos com a luz. Deus está dizendo: uma vez que tu encontrou comigo, a minha marca nunca mais te deixará ser como tu era. Saulo está marcado. Olha para cá. Saulo está marcado. Quando Saulo está marcado, todo mundo sabe que agora muda as coisas. Saulo vai para dentro da tua casa. Cheguei na parte que eu mais amo. Saulo está dentro da tua casa, minha bispa. Enquanto Saulo está dentro da tua casa, em outro cenário, Deus visita um profeta por nome de Ananias. Deus olha e diz: Ananias. Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Ananias, eu preciso de ti. Sério, Senhor, fala para mim o que tu quer. Eis-me aqui, eu estou disposto. Tu vai numa rua chamada direita. Fala, Senhor, eu estou disposto. E tu vai entrar dentro de uma casa. É, Deus? Ô glória. Eita, estou até sentindo. E tu vai chegar lá, tu vai na casa de Saulo de Tarso. O profeta olha e diz: como é que é, Deus? Espera aí. Tem chegado ao meu ouvido tamanha crueldade e ruindade deste homem. Irmão, você não pegar isso daqui. Tem chegado no meu ouvido tamanha ruindade e crueldade deste homem. E tu quer que eu vou lá? Sim, Ananias. Tu não é profeta? Tu não pediu para ser? Tu não quis? Então agora tu vai fazer o que eu estou ordenando. Vai. Porém, pastor Mateus, se eles não pegarem daqui, nós dois pega, negão. Eu estou indo bem devagarzinho, vocês me conhecem. Meu apóstolo, a questão é: quando Ananias chega na casa de Saulo, como que Saulo está? De joelho dobrado, orando e cego. Emanuel, posso falar, meu apóstolo? Todo mundo queria ter a oportunidade que Ananias teve. Pastor Felipe, todo mundo queria ter, missionária, a oportunidade que Ananias teve. O que? Saulo de Tarso na sua maior fragilidade. Porque um homem cego não tem poder de matar ninguém. Todo mundo queria. Eu queria esse pé, porque ele está cego, era a hora que eu chegava e matava. Ele não ia nem ver de onde veio a espada. Está cego, é a fragilidade. Porém, sabe qual é a ordenança de Deus para Ananias? Quando chega lá, tu vai tocar nele. Posso falar, negão? Vou soltar. Tu vai tocar nele. Sabe por quê? Saulo está frágil. Saulo pode estar facinho de matar. Porém,
Ananias, deixa eu te explicar uma coisa. Tu vai ensinar para Saulo que o evangelho não é igual como ele pensa. O evangelho não é matança. Vai doer. O evangelho é de levantar. O evangelho não é para matar, o evangelho é para dar vida. Levanta as tuas mãos, porque tem alguém que está dizendo, mas Igor, era a oportunidade. Saulo matou tanta gente, Saulo matou tanto crente, e você acha que Deus não sabia? Deus não erra a cabeça, Deus não quer saber do teu passado. Deus está dizendo, eu quero saber quem você vai ser daqui para frente. Deus não erra a cabeça. Deus sabe quem tu era, quem tu foi, quem tu deixou de ser. Mas a questão maior, minha bispa, sabe qual é? Que todo mundo queria a fragilidade de Saulo. Porém Deus olhou e disse, Ananias, deixa eu te explicar uma coisa. Quando chega lá, Saulo vai estar frágil, Saulo vai estar caído, Saulo vai estar machucado. Mas não é para terminar de matar, é para tu dar a mão para ele e dizer, levanta, que eu estou respeitando. Ai Jesus, levanta as duas mãos. Deus está dizendo, evangelho não é evangelho de matança, evangelho é evangelho de dar vida. Chacoalha alguém que está do teu lado, por favor. Fala para ele, evangelho não é para matar, filho, evangelho é para dar vida. Fala, evangelho não é para derrubar, evangelho é para levantar. Olha para cá, olha para cá. Irmão, ultimamente a gente não tem entendido nada de evangelho. Posso falar assim ou não? Olhe para alguém que está do teu lado. Fala você para ele, para ficar mais bonitinho. Fala assim para ele, uma queda sua não altera o que Deus pensa sobre você. Olhe para cá. O caráter de Deus é imutável. Pastor Mateus, era a oportunidade de Deus vingar em Saulo. Mas Deus olhou para Ananias e disse assim, Ananias, deixa eu te falar uma coisa. Ele está frágil, fácil de matar, porém o passado dele não me importa. O que me importa, mano, é quem ele vai ser daqui para frente. O maior problema do século 21, sabe qual é? Que as igrejas hoje em dia mais matam do que levanta pessoas. A igreja hoje em dia mais derruba do que ajuda. Caiu, condena. Oh Jesus. Tá fácil, derruba. Tá frágil, termina de machucar. Mas só que o evangelho nunca foi isso. Porque se o evangelho fosse isso, Deus ia falar, ô Ananias, chega lá, já vai com a espada, que quando ele moscar, tu mata ele. Mas Deus olhou e disse, não, Ananias, ele matou muitos. Mas Deus, ele matou Estevão, matou, mas abraça ele, coloca a mão, restaura a visão. Ananias obedece à voz de Deus e eu caminho para onde eu quero. Quando Ananias obedece à voz de Deus, coloca a mão em Saulo, o texto diz que as escamas caíram dos olhos de Saulo. E agora Saulo levanta totalmente diferente. A visão de Saulo é totalmente outra. Agora ele olha assim, preciso viajar. Para quê? Eu preciso pregar. O apóstolo está comigo, eu vou dar mais uma oportunidade. Eu agora é diferente, eu preciso viajar. Para quê, Saulo? Porque eu preciso pregar agora, eu preciso pregar. Mas Saulo, ontem tu estava matando e agora tu quer pregar, é o poder do evangelho. Ontem tu estava matando, eu vou soltar porque eu sei que aqui é uma igreja de muita gente restaurada, muita gente curada, liberta, transformada. Porque tem gente que não entende. Por que ontem tu estava com 8 na cintura e agora tu está indo tomar Santa Ceia? É o poder do evangelho. É o poder do evangelho. O evangelho leva. Chacoalha alguém que está do teu lado. Fala, o evangelho te encontrou. A palavra te encontrou. Tu é uma nova criatura. Fala, continua. O texto diz agora que ele levanta. E o chamado de Paulo é algo muito lindo. Permita-me que agora eu o chamo de Paulo. E o chamado de Paulo, minha bispa, é algo tão lindo, que Paulo ele é conhecido como um apóstolo. Porém, Paulo nada mais, nada menos é que um missionário. Por que missionário, pastor? Porque a função de Paulo, pastor Diego, é muito linda. Qual que é? Paulo viajava, ganhava o povo, levantava uma igreja, levantava um pastor, olhava e dizia, cuida, e viajava de novo. Ganhava outro povo, levantava uma igreja,
levantava um pastor, dizia, cuida, e viajava de novo. Nessas viagens de Paulo, faz com que Paulo ganhe um continente inteiro para Jesus. Valia glória a Deus aqui. Paulo ganha um continente inteiro para Jesus nessas viagens missionárias dele. Porém, sabe o que mexe comigo? A questão aqui é, muita gente começa a andar com Paulo. Algumas pessoas começam a frequentar essas viagens com Paulo. Porém, o que me chama a atenção é que dentro dessas viagens em que Paulo faz missões, pregando, ganhando almas, isso acarreta Paulo alguns inimigos, porque tem gente que acha que fazer a obra de Deus é algo gostoso, né? Tem gente que acha que ser pregador, ser profeta, ser missionário, ser obreiro é algo mamata. Não, é só ir lá no culto no domingo, tá tudo certo. Meu irmão, quando tu começa a fazer a obra de Deus, tu acarreta alguns inimigos. Quando tu começa a fazer aquilo que Deus manda, tu acarreta alguns inimigos. E porém, agora que vai ficar gostoso, agora que não tem glória mesmo, Deus mesmo, meu apóstolo, eu vou conhecer quem realmente está com vocês, pastor Mateus, agora. Sabe por quê? Porque o que mexe comigo é que Atos capítulo de número 16, o texto vai dizer que Paulo está viajando para Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, junto com o seu companheiro, por nome de Silas, Manuel, o texto vai dizer que uma mulher começa a cantar e clamar, dizendo, aí vai, homens de Deus, aí vai, homens de Deus. Paulo fica irritado com o demônio que está usando ela por nome de pitonisa. Outro dia eu prego sobre isso. Paulo fica irritado com ele, com aquele demônio de adivinhação, expulsa o demônio da mulher. O texto diz que quando ele expulsa o demônio da mulher, Paulo e Silas vai preso. A questão é, o que Silas fez? Bispa está comigo. Pastorzão, o que Silas fez? Quem expulsou o demônio? Paulo. Opa, eu amo pregar aqui. Quem expulsou o demônio? E por que Silas foi preso? Quem expulsou o demônio? Paulo. E quem tomou chicotada? Paulo e Silas. Falei, como assim? Deus olhou para mim e disse, Igor, quem anda com o homem de Deus também corre risco de perder a cabeça. Agora vai ficar difícil. Apóstolo, eu quero estar contigo. Está disposto a apanhar também? Pastor Mateus, eu estou colado contigo. Está disposto a perder a cabeça também? Ô João, tu é o Batista que prepara caminho. Mas se tiver que arrancar minha cabeça, arranque. Mas a obra não vai parar. Andar com o homem de Deus para usufruir dos benefícios é muito fácil. Não sei se eu falo isso daqui. Andar com o homem de Deus para usufruir dos benefícios é muito fácil. Pastor Mateus, eu vou andar contigo porque eu sei que depois da tua agenda tem café. Bom demais. Apóstolo, eu vou andar contigo porque eu sei que o Senhor acessa lugares chiques. Eu vou estar contigo. Porém, meu apóstolo, ninguém entende que na primeira chicotada tu tá com nós, tu vai tomar também. Aí tem muita gente que é aí que a gente vê. Porque lembra de Barnabé? Deus olhou para Paulo e falou, tu vai fazer isso. Aí Paulo olhou para Barnabé e falou, vamos fazer. Barnabé falou, não aceito, então vai embora. Tu não quer, vai embora. Porque Deus vai colocar pessoas do teu lado. Olhe para alguém que está do teu lado, por favor. Fala, Deus vai colocar pessoas do teu lado que estão dispostos a sofrerem da mesma forma que você sofre. Fala, gente para estar do lado e quando tudo está bem é fácil. Gente para estar do lado enquanto está tudo tranquilo é fácil. Gente para estar do lado enquanto tu tem para pagar a pizza é fácil. Gente para estar do lado enquanto tu está tendo para bancar é fácil. Mas Deus está dizendo, se prepara, que nem que eu tenha que arrancar Barnabé do teu lado eu arranco. Mas eu vou colocar Silas, que está dizendo, deixa eu bater, deixa a chicotada, deixa eu falar mal, mas o nome do Senhor será glorificado. Tem alguém comigo aqui? Pela 1 minuto de glória, 1 minuto. Chacoalha alguém que está do teu lado, por favor. Olha para ele e fala, Deus vai colocar pessoas de Deus do teu lado. Olha para cá. O texto diz que agora deixa eu caminhar para o final. A missão de Paulo, além de fazer ele se acarretar alguns inimigos para ele, Paulo também sofre algumas coisas. E que coisas são essas? Pancadas, açoites. Irmão, quem está falando isso daqui não é nenhum leigo.
Eu estou falando daquilo que eu entendi. Eu falo que eu sou Jó, tá bom? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço Ele com Ele andar. Depois da prova, é assim. Deixa eu falar algo para vocês. Bispa, a questão é que Paulo, além de começar a fazer a obra de Deus, quando ele começa a fazer aquilo que Deus manda, além dele começar a ter alguns inimigos, Paulo também começa a sofrer. E o sofrimento de Paulo não é uma portinha fechada. O sofrimento de Paulo não é uma traição. O sofrimento de Paulo não é alguém que está falando mal dele. O sofrimento de Paulo é prisão. O sofrimento de Paulo é açoite. O sofrimento de Paulo é chicotada. Essas são o sofrimento. A ponto de Paulo, uma certa carta, ele olhar e dizer assim: eu carrego em meu corpo as marcas. Isso mexe comigo. As marcas de Cristo. Porém, sabe o que me chama a atenção? Que o mesmo Paulo que está expondo que carrega as marcas é o mesmo Paulo, meu apóstolo, que olha e diz assim: eu sou escravo do Evangelho. Quando Paulo fala que ele é escravo do Evangelho, se você for ver a originalidade da palavra escravo, é aquele que não tem escolha e que não manda em si mesmo. Eu posso falar algo aqui? Não vai ter glória não, porque nós vivemos em um tempo de uma teologia de legalidade da graça, supergraça, que está dizendo que todo mundo tem livre-arbítrio. Irmão, crente não tem livre-arbítrio não. Uma vez que tu aceitou a Jesus, uma vez que tu se decidiu a ser cristão, acabou o livre-arbítrio para você. Não, eu posso fazer o que eu quero, eu posso. Não, meu filho, não é bem assim não. Quando Paulo olha e diz assim: eu sou escravo e pereço pelo Evangelho, é Paulo dizendo: uma vez que eu aceitei ser quem eu sou, eu não tenho mais opção de retornar para trás. Eu não tenho mais opção de dizer não quero mais. Eu não tenho mais opção de dizer acabou para mim, eu vou parar. Deus está dizendo: tu se dispôs, tá, já era. Ai daquele que coloca a mão do arado e olha para trás. Tu não é digno. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, meu apóstolo: tu é escravo do Evangelho, tu é escravo de Cristo Jesus. Cá para nós, essa mensagem machuca, porque tem alguém, pastorzão, que olha e diz assim: não, eu aceitei Jesus para ser livre. Você é livre de todo pecado, mas dele tu não é mais não. Mas desse daí para lá, outro dia eu explico melhor isso. Paulo, ele olha e diz isso. Porém, o que mexe comigo para mim chegar logo onde eu quero, porque está acabando meu tempo, Paulo, ele começa a viver essa vida, viagens, prisões. As hospedagens de Paulo eu posso conjecturar que era em cadeia. Paulo está aqui, viagens, prisões, sofrendo, viagens, prisões, sofrendo, a ponto, e ele nunca deixando, e sempre dizendo algo de Deus, sempre sendo usado por Deus, sempre ganhando almas. Sabe o que mexe comigo? Que uma das suas últimas cartas que ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 2, na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, minha pastora, verso de número 9, antes dele pedir para Timóteo trazer seu pergaminho, outro dia eu prego sobre isso, seu pergaminho, sua capa e seus livros, e trazer com ele Marcos, Timóteo, ele escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, eu estou preso. Irmão, você não der glória a Deus aqui, pelo amor de Deus. Paulo, ele escreve para Timóteo, Emanuel, dizendo assim: Timóteo, eu estou preso, sendo taxado como malfeitor, porém a palavra de Deus está livre. Sabe o que Paulo está dizendo? Me prendam, me acorrentam, mas eu duvido vocês parar a palavra. Me prenda, me acorrentam. Sabe por que Paulo fala isso? Porque segundo alguns historiadores dizem que as prisões em que Paulo sofria eram 4 homens em turnos diferentes. Como assim? Era 2 soldados do lado de fora da prisão, 2 soldados do lado de dentro, amarrado mão com mão e pé com Paulo, para não ter oportunidade de Paulo fugir. Paulo olha, minha bispa, se eles não der glória, a gente dá, a bênção fica pra gente. Paulo olha, missionária, e diz: já que vocês não me deixam pregar lá fora, já que vocês estão me prendendo, 2 homens lá fora e 2 homens aqui dentro, é 4 vidas que vai ter que ouvir eu pregando, é 4 vidas que vai ter que se converter, é 4 vidas que a palavra está livre, a palavra está livre. Eu quero pregar, tem 4, então os 4 vão escutar. E o que mexe comigo é que agora, durante essas prisões, o que mexe comigo é uma oração, pastor Diego, de Paulo, que ele vai pedir para Deus tirar dele o espinho da sua carne. Eu vou desconstruir algo aqui, que para muita gente vai balançar aqui para alguém. Por quê, pastor? Pastor Mateus, Paulo vai olhar e dizer assim: Deus, retira de mim esse espinho que dói, o espinho na carne. Aí todo mundo sabe que Paulo olha, Deus olha para Paulo e diz: Paulo, eu não vou tirar o espinho, porque a minha graça
Opa, o pastor Mateus está comigo. Porque a minha graça e o meu poder se aperfeiçoam na sua. Mas olhe para cá. O que tem de gente que não lê Bíblia e prega falando que o espinho na carne de Paulo era o seu passado. O espinho na carne de Paulo era seus desejos carnais. O espinho na carne de Paulo era suas vontades. O espinho na carne... Irmão, o próprio Paulo, em versículos seguintes, ele diz que Deus colocou um enviado de Satanás para esbofeteá-lo. Sabe para que isso? O espinho na carne de Paulo nada mais era que um demônio. Por quê? Para toda vez, enviado de Deus, para toda vez que Paulo falasse, eu sou, toma. Que tem glória não, meu pastor. Quando Paulo pensasse por um momento, pastor Felipe, vou falar que eu sou tal, toma. Eu posso, toma. Eu sou, toma, Paulo. Aqui não, a minha graça te basta. Olhe para cá. Certa feita, então, Paulo agora está nessas viagens. Eu começo a pregar no texto agora. Paulo está nessas viagens. E agora Paulo está dentro de um barco. Está dentro do quê? Está dentro de o quê? Paulo está dentro de um barco rumo à Itália. Preso, trancado, a ponto de morrer, quase findando sua história. Paulo está preso. E agora Paulo está no domínio de um homem por nome de Júlio, da corte de Augusta. E o que me chama a atenção é que Paulo tem uma visão. No meio da navegação, Paulo olha para Júlio da corte de Augusta e diz assim: ei, é melhor a gente ir por outro caminho. Ele olha para Paulo e fala, fica quieto, rapaz, porque aqui tu não manda nada, tu só é um prisioneiro. Paulo olha para ele e fala, cuidado, mas aí tudo bem, não escutam. E o que acontece? O texto vai dizer que um vento, uma tempestade, por nome de Euraquilão. Pastor, o que é o Euraquilão? Todo mundo sabe o que é uma tempestade. Todo mundo sabe o que é um vento. Porém, o vento Euraquilão é um vento que sopra de todos os lados. Sopra da direita, da esquerda, de frente e de trás. Não tem para onde correr, a ponto de fazer redemoinho no mar. Segundo alguns historiadores, pastor Mateus afirma que quando esse vento Euraquilão soprou no barco em que Paulo estava, o vento era tão forte a ponto de tirar o barco do mar e derrubar de novo. E aqui que entra o naufrágio. Um barco destrói, o barco acaba por falta de não ouvir oh meu Deus do céu, não ouvir a palavra que saiu da boca de Paulo. E agora sofrem um naufrágio. Porém, sabe o que me chama a atenção? É que um anjo aparece para Paulo no meio de um naufrágio. Olha para Paulo e diz, avisa todo mundo que o vento bateu, o naufrágio veio, o barco quebrou, mas ninguém vai morrer. Se alguém entendesse isso e desse glória, eu vou de novo. Pastor Felipe, o vento bateu, o barco quebrou, está todo mundo em naufrágio, mas avisa que não tem morte, ninguém vai morrer, ninguém vai padecer, ninguém vai padecer. Levanta a mão para o céu. Olhe para alguém que está do teu lado, bota a mão no ombro dele e fala assim, fica tranquilo, ninguém morre no naufrágio. Olhe para cá. Paulo então agora, cheguei onde eu queria. Paulo então agora olha e diz assim, ninguém vai morrer. Meu apóstolo, o texto diz que eles chegam numa ilha, começa a pregar onde lemos, que eles chegam numa ilha por nome de Malta. Diga comigo, Malta. Não, fala como é que você vai falar, Malta. Olhe para cá. Malta no grego significa refúgio. O próprio texto diz, refúgio. Olhe para cá. No meio de um naufrágio, Deus já tinha preparado uma ilha por nome de refúgio. Porque no meio de um naufrágio, Deus sempre vai ter um refúgio para nossas vidas. Mas olhe para cá, não é sobre isso que eu quero falar. O que me chama a atenção, vai doer aqui, mas o que me chama a atenção é que quando eles chegam no refúgio, quem me ouve diga amém. Quando eles chegam em Malta, quando eles chegam no refúgio, o texto diz, e os bárbaros que moravam lá, usaram de não tão pouca benignidade. Por quê? Eles eram muito recepcionistas. Quando ele chegou, os homens viram eles com frio. Apóstolo, isso vai doer. Os homens viram eles com frio. Os homens viram eles acabando de sair da água. Aqueceram eles, secaram eles. Os bárbaros, o texto diz, acenderam uma fogueira.
Eles chegaram no refúgio, os homens receberam eles, aqueceram eles, secaram eles e acenderam a fogueira. Porém o texto diz que estão todos reunidos, dobre atenção aqui, em volta da fogueira. Enquanto eles estão, bispo, em volta da fogueira, a fogueira começa a baixar. A fogueira começa a apagar o fogo. A fogueira começa a diminuir o fogo. Paulo olha para um lado, olha para o outro, ninguém se manifesta. Paulo olha para um lado, olha para o outro. Posso falar, irmão? Sim ou não? Vocês estão comigo aqui? Paulo olha para um lado, olha para o outro, meu apóstolo, e vê que ninguém se manifesta em nada. Sabe o que Paulo fala? Ninguém se manifesta, eu vou me levantar, vou buscar graveto. Já chego aqui. Porém, olha o que Deus falou para mim. Existiu uma terra de refúgio. Eu não sei se vai ter glória a Deus aqui, mas eu vou precisar falar. Existiu uma terra de refúgio. Os homens os recepcionaram, os bárbaros os recepcionaram, secaram, deram toalha, posso dizer assim, aqueceram e acenderam a fogueira. Porém, pastor, os bárbaros recepcionam e acendem a fogueira, mas não é responsabilidade dos bárbaros manter a fogueira acesa. Vai doer aqui, mas eu vou precisar falar. Apóstolo, os homens acendem a fogueira, recepcionou, chegou, quebrado, de um naufrágio. Oh Jesus, eu não sei se eu falo isso. Chegou quebrado, de um naufrágio, molhado, com frio. Os bárbaros abraçou, secou, acendeu fogueira. E aí eles estão olhando dizendo assim, o fogo está apagando. Não é obrigação nossa manter o fogo aceso. A nossa obrigação é, eu a recebo, aqueço e acendo. Quer manter? Obrigação sua. Posso soltar? Quem quiser dar glória, dá. O que tem de gente que vem para o refúgio, chega na igreja e acha que é obrigação nossa ter que aquecer, ter que dar tudo e ainda manter fogueira acesa. Deus está dizendo, no refúgio o bárbaro recepciona, acende fogo, mas quem mantém o fogo aceso é conta própria sua. Pastor, eu tô cansado, negão. Eu tô cansado de uns crentes mimizentos, de uns crentes Nutelinha, Manuel. Não, eu cheguei na igreja, tem que me pegar no colo, tem que me aquecer, tem que me dar banho, tem que colocar lá na fogueirinha e ainda tem que ficar soprando. Paulo entendeu que a única função dos bárbaros é acolher. Acolheu, agora eu tenho que me virar para manter a fogueira acesa. Olhe para alguém que está do teu lado e fala, tu não já chegou aqui? Fala, quanto tempo que tu congrega aqui? Fala para ele, fala, já está na hora de tu manter sua fogueira acesa sozinho, não acha não? Pastor, ora por mim, o pastor já ora, mas mantém sua fogueira acesa também, tu não acha não? Líder, ora por mim, mas Deus está dizendo, mantém sua fogueira acesa também. Olha pra cá para mim. A cara mudou, deixa eu pular isso daqui. Mas apóstolo, o texto diz então que Paulo vê que está todo mundo lá, usufruindo. isso daqui vai doer. Usufruindo do fogo da fogueira, usufruindo do calor do fogo, usufruindo do quentinho. Quem já foi em fogueira, perto de fogueira, sabe o que eu estou dizendo. É gostoso ficar lá, né? Coloca até milho para assar, coloca até batata para ficar assando lá. Está todo mundo lá, meu apóstolo, usufruindo do benefício do fogo. Porém, está todo mundo vendo que o fogo está apagando e ninguém faz nada. Porque é gostoso demais usufruir do benefício do fogo, né? É muito bom usufruir do benefício que o fogo dá, mas ninguém quer ajudar a manter o fogo aceso. Paulo está olhando e dizendo, está gostoso demais sentir a quentura aqui, né? Mas ninguém está fazendo nada, ninguém quer se disponibilizar nada. Paulo olhou e disse, se ninguém vai, eu vou. Se ninguém se disponibiliza, eu me disponibilizo. Porque Deus não está... vai doer, quem quiser pegar, pega. Porque eu sei que o altar está comigo. Mateusão, pastor Mateus, Paulo está dizendo, é muito bom usufruir do fogo, mas Deus não está procurando interesseiros. Deus está procurando quem mantém a chama acesa. Não vai, levanta a mão, arrepiou, eu dou 1 minuto de glória agora, porque Deus está dizendo, eu quero conhecer Paulo, que quando olha aí, GD, está dizendo, o fogo não vai apagar, porque eu estou disposto, quem vem para adorar, 1 minuto, dá glória aí enquanto eu bebo água, vai.
gostoso demais vir aqui, ouvir palavra, ouvir louvor, receber e sair fora. É gostoso demais ouvir chegar aqui, ouvir louvor, ouvir palavra, receber revelação, receber de tudo e ir embora. Deus está dizendo: eu não estou procurando crente interesseiro que usufrui dos benefícios do bárbaro, que usufrui do cobertor dos bárbaros, que usufrui da fogueira do bárbaro, e quando vê que está pagando não faz nada. Eu estou procurando Paulo, que quando que vê um que está pagando, vê uma fogueira apagando, está dizendo: eu estou disposto a colocar graveto, eu estou disposto a colocar. Quem vem aqui disposto para colocar graveto? Olha pra cá. Olha para alguém que está do teu lado, por favor. Fala você para ele não ficar com raiva de mim. Fala assim para ele, fala assim: tua única função aqui é colocar graveto. Posso falar, negão? Tu tá comigo? Fala para ele, fala: a única função sua aqui é colocar graveto. Fala para ele assim, fala: tu nunca botou fogo em nada. Eu não sei se eu falo isso daqui. Posso falar, minha bispa? A bispa liberou, fala. Fala para ele, fala: tu nunca botou fogo em nada. Porque tem gente que acha que chega aqui se o culto não... Ai, Jesus. Se ele não tiver oportunidade, o fogo não desce. Porque tem gente que fala: não, fui eu. O pregador chega e fala assim: eu preguei e botei fogo lá. Irmão, nós nunca botou fogo em nada. Me prova na Bíblia, pastor. Eu provo. Gênesis capítulo 22. Deus olha para Abraão e diz assim: sobe no Moriá, leva seu filho, porque lá vai ter sacrifício, eu quero o seu filho. O texto diz que enquanto eles estão subindo, Abraão e Isaac, Abraão olha para o pai dele e vê que tem alguma coisa errada. Abraão olha, Isaac olha para Abraão e fala assim: pai, o texto diz 22, eis aqui. Algumas versões, a minha diz assim: eis aqui a lenha, eis aí o fogo. Irmão, gramática simples. Eis aqui a lenha. Se ele está falando em primeira pessoa, com quem está a lenha? Isaac, o filho. Eis aí o fogo. Quem está com fogo? O pai. E cadê o cordeiro? Já chego no cordeiro. Mas percebeu que a lenha está na mão do filho e o fogo está na mão do pai? Posso falar, meu apóstolo? O filho nunca botou fogo em nada. O filho nunca vai botar fogo em nada. A responsabilidade de botar fogo sempre vai estar no pai. Pastor, não entendi. Filho só carrega lenha. Pastor Diegão, filho só carrega graveto. Pastor Felipe, filho só é carregador de lenha e de graveto. Quem coloca fogo é o pai. Quem é dono do fogo é o pai. Quem tem poder no fogo é o pai. Levanta a mão para o céu. Porque o pregador não bota fogo no culto, o pastor não bota fogo no culto, o cantor não bota fogo no culto. Todo mundo aqui é carregador de lenha. E Deus está dizendo: quem busca graveto, deixa que o fogo é. Quem veio carregar graveto? Quem veio? Chacoalha esse crente do teu lado, por favor. Fala: tu não é nada aqui, rapaz. Tu só é carregador de graveto. Fala: quem faz é ele, quem opera é ele, quem cura é ele, quem liberta é ele, quem transforma é ele. Eu dou um minuto, quem veio para adorar. Porque se eu estou. Cadê os carregadores de graveto? Para alguém que está do teu lado, por favor. Fala para ele: tu não é nada aqui dentro. Pode falar, se ele ficar bravo, fala para ele reclamar com o apóstolo. Fala: tu não é nada aqui dentro. Fala: tu só é um carregador de lenha. Fala: tu só presta para carregar graveto. Eu preciso falar, vou falar. Vamos baixar a bola, irmão. Baixar nariz. Eu carrego lenha igual vocês carregam lenha. Tu tá falando isso porque tu tá pregando. Não, se eu estiver aí sentado, eu também vou botar a lenha também no fogo. Quem me conhece sabe, meu apóstolo sabe, pastor Mateus sabe. Se o apóstolo estiver pregando, eu vou estar lá ajudando a colocar lenha. A questão aqui é que tem muita gente que busca por disputa. Tu quer o microfone? Vem aqui e pega o microfone, meu filho. Tu quer a curtida? Fica à vontade. Quer seguidor? Todo o sucesso do mundo eu te dou. A questão é que eu só quero, não quero ver é o fogo apagar, meu pastor Mateus. Com microfone ou sem microfone,
Eu quero ver o fogo pegar. Encerrei agora. O texto diz que Paulo vai lá mexer nos gravetos, todo mundo sabe. Enquanto ele está mexendo nos gravetos, enquanto tem um monte de gente usufruindo do fogo, mas ninguém fazendo nada, Paulo vai fazer. Todo mundo sabe que quando Paulo vai fazer, ele mexe nos gravetos. Quando chega perto do fogo, uma víbora pula dos gravetos. Todo mundo sabe disso. Pica a mão de Paulo. E todo mundo sabe. Porque tinha um monte de gente em volta, meu apóstolo. Sim ou não? Sim. Um monte de gente em volta. A cobra foi picar logo quem? Paulo. Pronto, o pastor Mateus está comigo. Eu gosto de pregar com pregador por causa disso. Paulo, meu apóstolo, foi o único que foi picado. Porque é o único que está mexendo na onde não era para mexer. Porque é o único que estava buscando graveto. Mexendo no ninho da cobra. A cobra poderia picar todo mundo, mas só que quem está fazendo sempre vai estar mais próximo da serpente. Prenda isso. Quem está ativo na obra sempre vai estar mais próximo do perigo. Ah, pastor, não é isso que eu aprendi. Então você aprendeu outro Deus, mas o Deus da verdade é essa. Sempre quem vai estar trabalhando, buscando graveto, é quem vai estar mais próximo do perigo. Ela pula, pica a mão de Paulo. Porém, eu já ouvi muito pregador, meu pastor. Muito pregador. Olha e dizer, olha lá, as cobras estão tudo camufladas no meio dos gravetos. É assim ou não é? As cobras estão tudo camufladas aqui. Que tem de gente que parece graveto, mas é cobra, irmão. Tem tanta gente preocupada com coisa vã. Paulo, que é Paulo, meu apóstolo, nem pouco se importou com a cobra. Enquanto tem muitos pregadores querendo afrontar o povo, alfinetar, dizendo, não, tem cobra no meio dos gravetos, tem traidor no meio dos gravetos. Paulo, que é Paulo, olhou para a cobra, olhou, é cobra, chacoalha no fogo e já era, vamos continuar o culto. Eu vou falar para alguém entender. Alguém olhando assim, nossa, uma cobra. Paulo, é uma cobrinha de nada, chacoalha no fogo e continua o culto aí, vai. Porque tem gente preocupado com tanta coisa boba. Tem gente preocupado com quanta bobagem. E Deus está dizendo, eu estou procurando alguém que pouco se importa com a cobra, pouco se importa com a serpente. Está falando de mim, deixa, chacoalha no fogo e continua. Está querendo te parar, deixa, chacoalha no fogo e continua. Chacoalha. Olha para alguém que está do teu lado, por favor. Fala, para de se importar com coisas irrelevantes. A cobra apareceu, chacoalha no fogo e continua. A cobra falou, chacoalha no fogo. Deixa a cobra. Minha cara de preocupado. Apóstolo, minha cara de preocupado com a cobra. Encerra agora. Tem gente que fica tão preocupado com coisas vãs. A cobra está falando de mim, pastor. Pastor, tem gente querendo fechar a igreja. Pastor, estão falando mal de mim. Irmão, se eu fosse preocupar... Tá gravando, né? Deixa daí pra lá. Se eu fosse me preocupar com um ataque de cobra, meu irmão, eu já estaria parado faz tempo. Se eu fosse me preocupar com um ataque de cobra, eu já tinha parado faz tempo. A cobra picou, deixa, chacoalha no fogo aí, tá tudo certo. A questão, sabe qual é? É que os bárbaros e os pessoal que estava com Paulo, fica tudo espantado. Uau, nossa, certamente ele é um assassino ou um homicida, que fez o que fez e aí, ó, a morte não deixa escapar. Uma víbora muito venenosa o picou, certamente daqui a pouquinho. E o texto diz, e esperando que repetidamente, pastor Diegão, caísse. Opa, vamos lá. E repetidamente caísse. Tá todo mundo olhando para Paulo e fala, vai cair. Tá todo mundo, pastor Felipe, olhando para Paulo e fala assim, não vai dar jeito. Tá todo mundo olhando. Ih, pegou. Ih, não tem mais jeito. A cobra picou, meu apóstolo. Já era. Não tem mais jeito. Só que sabe o que me chama a atenção? É que eles, e realmente, irmão, realmente, eu fui estudar. Segundo alguns historiadores afirmam que a cobra que realmente picou Paulo, por isso que eles estavam esperando algo rápido. Porque a cobra que picou Paulo, me falha a memória o nome dela, mas alguns historiadores afirmam que ela tinha um veneno que começava a coagular o sangue do corpo em minutos. 5 minutos a pessoa caía dura, porque o sangue parava de percorrer sobre as veias e coagulava, virava aquelas bolas de sangue. Exatamente, uma bola, morria. Então quem viu a cobra falou assim, rapaz, vai morrer.
morrer. Tá todo mundo esperando. Porém, eu acho, é conjectura minha, meu irmão. Pensamento de pregador vai longe. Eu imagino, pastor Felipe, que tinha alguém que entendia desse veneno aí. Falou, rapaz, não dou 5 minutos para ele cair. Passou 5 minutos, todo mundo olhou e falou, e aí? Eu acho que é 10. Tem alguém comigo? Deu 10, rapaz, e aí? Eu acho que 20 minutos ele cai. Deu 20, meia hora, conta mais meia horinha aí que ele cai. Deu meia hora, certamente ele é um Deus. Não é possível, a cobra picou, o veneno jorrou e não morreu. É um Deus. Vamos idolatrar Paulo. Porém, irmão, a questão é, sempre assim. Quem não conhece o Deus de Paulo, acha que Paulo é um Deus. Vocês estão entendendo? Oh meu Deus do céu. Quem não conhece o Deus de Paulo, sempre vai achar que Paulo é um Deus. Eles olharam e dizem assim, Paulo é um Deus. Mas a questão não é que ele é Deus, é que ele tem um Deus na vida dele. Irmão, se você não pular da cadeira, eu juro que eu prego tudo de novo para ti. Pastor Mateus, o porquê que o veneno não pegou em Paulo? Olhe para alguém que está do teu lado e fala, o porquê que o veneno não pegou em Paulo? O porquê que o veneno não pegou em Paulo? É simples. Eu acabei de dizer que o veneno entrava nas veias. Opa, o veneno entrava nas veias e coagulava o sangue. Pastor, eu amo. O veneno entrava nas veias e coagulava o sangue. O porquê que o veneno não pegou? Vamos voltar em Atos 9? Porque quando Paulo teve um encontro com a luz e foi marcado, entrou-se nele um sangue diferente. É agora que eu não vou nem olhar, e quem quiser pular da cadeira pula, meu apóstolo. E este sangue, glória, o porquê que a víbora não picou ele? Porque em Gálatas ele escreve dizendo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive. Levanta a mão. Veneno de cobra não pega em quem adora. Veneno de cobra não pega em quem tem Cristo. O sangue. 1 minuto de glória. Levanta a mão. Levanta a mão. Deus está dizendo para mim, o meu sangue corre na tua veia. O meu sangue corre na tua veia. O meu sangue corre na tua veia. Adora, Paulo, porque nada te para. Fica de pé. Fica de pé. Olhe para alguém que está do teu lado. Fala, o veneno. Não, fala com mais fé. Fala, o veneno. Fala, o veneno não pega, porque o sangue que corre na tua veia não é qualquer sangue. Fala para ele, fala, o sangue que corre na sua veia não é qualquer sangue. Olha para ele e fala, fala você para ele, fala, não sou eu, mas quem vive em mim. Fala, mas é ele. Tem alguém que pode adorar por 1 minuto? Tem alguém que pode adorar por 1 minuto? Se varão de óculos, estende as 2 mãos para o céu, filho. Repita assim comigo, a cobra, só você fala, a cobra não me matou. Fala, porque na minha veia corre um sangue. Posso ser profeta para ti? Eu te olho aí, mas Deus olhou para mim, eu sentado aqui. A Nicole cantando, Deus olhou para mim e disse, Igor, tá vendo aquele rapaz de óculos? Falei, tô, Deus. Tá sentado lá no fundo, mas o lugar dele não é no banco. Tem um ministério lindo na tua mão, rapaz. Eu olho uma ferramenta muito grande na tua mão. Mas eu posso ser profeta para ti? Mas só que o veneno de uma cobra que te atacou. Vem aqui no altar, porque tu é daqui. Vem aqui.
posso ser profeta? Somente um profeta revoga a maldição de um sacerdote. Eu te trouxe no altar para me tirar de ti agora toda a palavra lançada de alguém que tem por nome de líder, mas de líder não foi nada. Diz o Senhor, foi eu que te chamei, e não é homem que para a chamada que eu tenho na tua vida. A igreja estende as duas mãos para cá. Foi eu que te levantei, não é homem que impede isso. Fica tranquilo que com ele eu vou tratar, mas antes eu vou tratar contigo primeiro. Eu tiro toda a decepção de ministério. Eu tiro toda a decepção pastoral. Levante as duas mãos para cá, porque Deus está dizendo: se dependesse do diabo soprando na tua voz e no teu ouvido, melhor dizendo, tu nunca mais pisaria numa igreja, porque te feriram muito. Mas diz o Senhor, eu te trouxe para Malta, para um lugar de refúgio, para dizer que tu és meu, tu tens um chamado. Se tem alguém que pode levantar a mão e dar glória, fica melhor, porque a unção do renovo desce para ti agora, e diz o Senhor, olha para mim, nós já vai dar lugar junto. O meu caráter, diz o Senhor, é imutável. Eu não mudo o que eu penso sobre você. Eu não altero, eu não importo com o que os outros falam ou deixam de falar, porque eu conheço o Pedro que eu chamei, que por mais que falhou uma vez, ainda ganha almas. Por mais que voltou a buscar rede que não era para voltar, ainda é ganhador de alma, diz o Senhor. Eu sou o teu Deus que te trouxe aqui para dizer: eu estou restaurando o teu ministério, estou restaurando tua chamada, estou restaurando tua família, estou restaurando. Tu vai voltar a pregar, tu vai fazer o que eu te chamei. E quem pode adorar por um minuto, levanta, Paulo. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode. Pecado que nos traz restauração, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Abraça pelo menos 10 pessoas e fala para ele: o veneno não pega em quem tem o sangue de Cristo. Vai, abraça, abraça. Pelo menos 3 crentes aí. 3. E nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve. Deus está nessa casa. Sim, nesse sangue lavado. É por isso que o diabo odeia esse templo. É por isso que o diabo odeia a minha vida. É por isso que o diabo está fazendo tudo para que essa igreja não vá, não avança, porque essa igreja é a igreja de Deus. Deus fala nesse altar. Deus fala nesse altar.